Olá! Ao longo de toda a história entre Deus e o seu povo, nós vamos ver que desde o primeiro momento em que ele estabelece regulamentos, doutrinas ou mandamentos, há uma correlação entre a responsabilidade que nós deveríamos assumir diante de Deus e também diante daqueles que estão à nossa volta, do nosso próximo. Nós vamos ver em Êxodo 20 os 10 mandamentos, onde eles são descritos, e você vai perceber ao ler que eles são divididos em 4 mandamentos que significam honra e responsabilidade diante de Deus, e os outros 6 eles dizem respeito a uma responsabilidade que nós devemos assumir diante do nosso próximo, sendo que o primeiro deles, o 5º mandamento, fala de uma responsabilidade na nossa própria casa, com a nossa própria família, diante dos nossos pais, onde ele diz, esse é o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e a tua mãe. Na nova aliança, nós vamos ver Jesus deixando bem clara essa corresponsabilidade diante daquilo que temos que assumir diante dele e também diante do nosso próximo, das pessoas que nos rodeiam. Ao ser questionado sobre o mandamento mais importante, Cristo vai responder da seguinte forma: o primeiro deles e o maior é que ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é ame ao seu próximo como a ti mesmo. E disso depende toda a lei e os profetas. Na mesa com seus discípulos, assentado na última ceia, prestes a ser traído, Jesus então vai estabelecer um novo mandamento. Ele diz, um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros como eu os amei. Esse mandamento eleva o nível de responsabilidade que aqueles homens deveriam ter uns com os outros, não sendo agora amando uns aos outros como amavam a si mesmos, mas amando uns aos outros como o próprio Cristo os amou. Jesus vai descrever posteriormente, em João capítulo 17, a forma como nós poderíamos perceber que esses mandamentos estavam sendo seguidos, que esses ensinamentos que ele passou a vida lapidando no coração daqueles homens estavam sendo colocados em prática. Ele vai dizer, aquele que me ama é o que guarda e segue os meus mandamentos. Em outras palavras, se alguém tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É exatamente dessa forma que Lucas vai descrever em Atos capítulo 2, versículo 42, a forma como a igreja operava naqueles dias. Perceba o que diz o texto. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Mais à frente, o texto vai dizer que eles tinham tudo em comum e o próprio Deus acrescentava aqueles que haviam de ser ganhos para aquela família e para aquela comunidade. Ao dizer que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, eles estavam nada mais nada menos do que cumprindo o primeiro e mais importante dos mandamentos, se dedicando àquilo que Cristo ensinou àqueles homens que repassaram àquela comunidade, fazendo exatamente o que Cristo disse, guardando e obedecendo, perseverando na doutrina e nos mandamentos recebidos. Quando diz que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e tinham tudo em comum, eles estavam então exercendo a responsabilidade de amar uns aos outros como o próprio Cristo os amou. É exatamente dessa forma que eu e você, que nós devemos nos portar diante da nossa responsabilidade para com Deus e para com os outros. Bom, que essa mensagem te abençoe, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa falar no teu coração. Até a próxima. Valeu!